conhecimento prévio desse universo todo que nós estávamos discutindo, fica muito mais fácil resolver. Vamos então para a próxima? Nessa questão eu deixei preto e branco e colorido. Você vai entender o porquê na sequência da explicação. Dá uma olhadinha nessa questão 61. Eles colocaram um quadro, está primeiro na figura, uma figura de dimensão absurdamente maior, né? O tamanho das casas até maior. Está segurando uma bandeira verde e diz assim, o bolchevique. Então, o aluno que estudou a Revolução Russa, ele intui que essa obra é uma homenagem aos bolcheviques. Então, vamos relembrar rapidinho aqui, existiam dois partidos, pelo menos os mais importantes na Rússia naquele momento, os mencheviques e os bolcheviques, não é isso? Os mencheviques eram aqueles que a gente considera assim mais moderados, mantiveram a Rússia na guerra, mesmo depois de derrubar o czar, e os bolcheviques, não, né? Os bolcheviques queriam realmente uma sociedade socialista, tinha como principal líder o Lenin, enfim. Então, essa é a primeira informação que você já teria que dominar. Vamos ver o que o examinador cobrou. O quadro bolchevique foi pintado pelo artista russo, aí repete o nome, né? Boris Kustodiev. Ele faz referências à Revolução de 17 e tem em seu centro a figura de um proletário segurando a bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro, aqui reproduzido em preto e branco e no seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Por isso que o texto foi necessário, a obra aí veio preto e branco, foi necessário o esclarecimento ali do autor. Mas pode vir a obra colorida sem o texto de apoio. Por exemplo, caso isso aconteça, você tem que ficar atento ao tamanho das figuras, às cores, tudo são, né, informações que você pode usar para resolver a questão. Então, continuando, ele fala assim, assinale a alternativa correta. A fala que a movimentação de 17 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento bolchevique. Pessoal, essa daí, vamos por frases. Ele resultou na saída da Rússia na guerra? Depende, não é? Se foi a primeira revolução lá, menchevique, por isso fiz questão de citar os mencheviques, a Rússia não saiu da guerra. Só vai sair no final do ano, na Revolução Bolchevique. Outra coisinha, pessoal, resolver os problemas econômicos do país. Será que resolveu? Não é? Tem que dar essa reflexão, fazer essa reflexão aí. O quadro retrata a pouca adesão popular? Não, pessoal, se não tem adesão popular, não tem sucesso a revolução. Ela teve adesão popular. Então, aquele conselho, né? Você passa aquele lápis lá. Pode ser que ao final lá, quando você chega no caso, tem vestibular que vai, né? Tem 5 alternativas, tem outros que tem 4, como no caso da Unicamp. Quando você vê a última, e às vezes você chega na última e fala, poxa, mas eu não estou achando nenhuma correta. Então você vai ter que reler, né? Então você faz meio de leve, assim, tá? Porque se você chegar na alternativa correta, aí você definitivamente não vai voltar. Mas caso seja necessário, você não atrapalhar a sua leitura. Vamos virar B de bola. A Rússia, recém-industrializada, foi palco de movimento bolchevique, que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique. Olha, pessoal, aí vamos por ordem, vamos fazer a revisão em cima da questão. A Rússia recém-industrializada foi palco do movimento bolchevique? Olha, a Rússia só vai se industrializar depois da Revolução Bolchevique. Não sei até que ponto você já estudou a Revolução Russa. Quando os bolcheviques tomaram o poder, uma discussão inclusive entre mencheviques e bolcheviques,
em função da viabilidade de uma revolução socialista, era que a Rússia se encontrava ainda muito atrasada. E segundo a teoria marxista, o país teria que ser industrializado, certo? Porque o Marx falava o quê? Bem rapidamente aqui. As contradições do capitalismo é que levariam à revolução socialista. Então o país teria que ser necessariamente industrializado para ter uma burguesia e o proletariado. Sem revolução industrial, no caso, né? Sem o desenvolvimento industrial, se você preferir, você não tem a classe operária. Então, para o Marx, ele acreditava que o socialismo ia acontecer no país que estivesse mais à frente na revolução industrial. Então, está errada essa alternativa para essa questão. Ela vai se industrializar posteriormente, principalmente na época do stalinismo, né? Bom, continuando, culminou na ascensão de um regime democrático, também é muito questionável. Tá? Aí eu sei que é uma longa discussão, se a gente fosse discutir o que é democracia, certo? O que é um regime democrático, mas nos conceitos que nós temos, né, que nós podemos lançar mão, não era um governo democrático. Ele tinha talvez até a pretensão de ser, porque afinal de contas, qual que é a ideia do socialismo? Pelo menos na teoria. Na prática, outra coisa, mas na teoria, os sovietes, ou seja, os conselhos, né, de trabalhadores, operários, soldados, iriam decidir. Então, se a gente fosse pelo princípio teórico, é um regime democrático, mas na prática não foi. Foi um regime autoritário, certo? Agora, aqui não cabe a gente discutir se foi positivo ou negativo, se foi circunstancial ou não, né? Mas dentro desse conceito, não, certo? Mas já está errada de qualquer forma. Mas também essa daí força, né? Como o pessoal costuma dizer. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique, até poderia até aceitar, mas as demais já estão nessa alternativa inviável. Vamos para C. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários diante do processo de industrialização do país. Então, né, já falamos sobre essa questão da industrialização incorreta. Agora, a nobreza tinha apoio da monarquia? É meio óbvio, certo? A monarquia vai apoiar a nobreza. Agora, torna errada porque fala apoio da monarquia e dos operários. Os operários não tinham motivo para apoiar a nobreza, certo? E fala, o quadro foi recebido pelo czar como uma afirmação de lealdade popular. Não, se você estudou, né, minimamente a Revolução Russa, você sabe, é o confronto, não é isso? Houve o czar, foi derrubado, um governo muito impopular na época, e então está furada essa alternativa, então tracinho lá, hein, gente, lápis, né? E a D, a Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e a ascensão do partido bolchevique ao poder. Olha, gente, realmente a queda da monarquia já tinha acontecido, já tinha caído na primeira revolução, lá do começo do ano, certo? Fevereiro ou março, em função lá da diferença de calendário, por isso a gente fala fevereiro ou março, e fala, houve ascensão do partido bolchevique ao poder? Sim, porque está se referindo, no caso, à revolução do final do ano, né? Outubro, novembro. O quadro foi visto pelo governo revolucionário como uma afirmação de sua ideologia. Sim, né? Bandeira vermelha, o símbolo do socialismo, o operário, como eu disse, uma dimensão maior, né? Tamanho das casas, das outras pessoas, enfim. Então, essa é a alternativa correta. D de dado. Tranquilo? Então, se você estudou aí a Revolução Russa, tenho certeza que você faria essa questão aí tranquilamente.